Era uma vez um casal que há muito tempo desejava inutilmente ter um filho. Os anos se passavam e seu sonho não se realizava. Afinal, um belo dia, a mulher percebeu que Deus ouvira suas preces. Ela ia ter uma criança. Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa deles, era possível ver no quintal vizinho um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Mas em torno de tudo se erguia um muro altíssimo que ninguém se atrevia a escalar. Afinal, era a propriedade de uma feiticeira muito temida e poderosa. Um dia, espiando pela janelinha, a mulher se admirou ao ver um canteiro cheio dos mais belos pés de rabanete que jamais imaginara. As folhas, as folhas eram tão verdes e fresquinhas que abriram seu apetite. E, e ela sentiu um enorme desejo de provar os rabanetes. A cada dia seu desejo aumentava ainda mais. Mas ela sabia que não havia jeito de conseguir o que queria e por isso ficou olhando tristemente, abatida e com um aspecto doentio. Até que um dia o marido se assustou e perguntou: "O que está acontecendo contigo, querida?" "Ah", respondeu ela, "se não comer um rabanete do jardim da feiticeira, eu vou morrer logo, logo." O marido, então, que a amava muito, pensou: "Não posso deixar minha mulher morrer. Tenho que conseguir esses rabanetes, custe o que custar." Ao anoitecer, ela ele encostou uma escada no muro, pulou o quintal vizinho, arrancou apressadamente um punhado de rabanetes e levou para a mulher. Mais que depressa ela preparou uma salada que comeu imediatamente deliciada. Ela achou o sabor da salada tão bom, mas tão bom, que no dia seguinte seu desejo de comer rabanetes ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido prometeu-lhe que iria buscar mais um pouco. E quando a noite chegou, ele pulou novamente o muro, mas mal pisou no chão do outro lado, levou um tremendo susto. De pé, diante dele, estava a feiticeira. "Como se atreve a entrar no meu quintal como um ladrão para roubar os meus rabanetes?" perguntou ela com os olhos chispando de raiva. "Vai ver só o que te espera." Oh, tenha piedade", implorou o homem.
Só fiz isso porque fui obrigado. A minha mulher viu seus rabanetes pela nossa janela e, e sentiu tanta vontade de comê-los, mas tanta vontade que na certa morrerá se eu não levar alguns. A feiticeira se acalmou e disse: se é assim como diz, deixo você levar quantos rabanetes quiser, mas com uma condição: irá me dar a criança que sua mulher vai ter. Cuidarei dela como se fosse sua própria mãe, e nada lhe faltará. O homem estava tão apavorado que concordou. Pouco tempo depois, o bebê nasceu. Era uma menina. A feiticeira surgiu no mesmo instante. Deu à criança o nome de Rapunzel e levou-a embora. Rapunzel cresceu e se tornou a mais linda criança sob o sol quente. Quando fez 12 anos, a feiticeira trancou-a no alto de uma torre. E essa torre ficava no meio da floresta. A torre não possuía nem escada, nem porta, apenas uma janelinha no lugar mais alto. E quando a velha desejava entrar, ficava embaixo da janela e gritava: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo as tuas tranças. Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, finos como fios de ouro, e quando ouvia o chamado da velha, abria a janela, desenrolava as tranças e jogava-as para fora. As tranças caíam 20 metros abaixo e por elas a feiticeira então subia. Alguns anos depois, o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou ali perto da torre. Ouviu um canto tão bonito, mas tão bonito que parou encantado. Rapunzel, para espantar a solidão, cantava para si mesma com sua doce voz. Imediatamente, o príncipe quis subir. Procurou uma porta por toda a parte, mas não encontrou. Inconformado, voltou para casa. Mas um maravilhoso canto tocara o seu coração, de tal maneira que ele começou a ir para a floresta todos os dias, querendo ouvi-lo outra vez. Em uma dessas vezes, o príncipe estava descansando atrás de uma árvore e viu a feiticeira aproximar-se da torre e gritar: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças. E viu quando a feiticeira subiu pelas tranças. É essa escada pela qual se sobe, pensou o príncipe, pois eu vou tentar a sorte. E no dia seguinte, quando escureceu, ele se aproximou da torre e bem embaixo da janelinha gritou: Rapunzel,
Rapunzel, joga abaixo tuas tranças. As tranças, as tranças caíram pela janela abaixo e ele subiu. Rapunzel ficou muito assustada ao vê-lo entrar, pois jamais tinha visto um homem. Mas o príncipe falou-lhe com muita doçura e contou como seu coração ficara transtornado desde que a ouvira cantar, explicando que não teria sossego enquanto não a conhecesse. Rapunzel foi se acalmando, e quando o príncipe lhe perguntou se o aceitava como marido, reparou que ele era jovem e belo e pensou: ele, ele é 1000 vezes preferível àquela senhora. E pondo a mão dela sobre a dele, respondeu: sim, eu quero ir com você, mas não sei como descer. Sempre que vier me ver, traga uma meada de seda. Com ela vou trançar uma escada e quando ficar pronta, eu desço e você me leva no seu cavalo. Combinaram que ele sempre viria ao cair da noite, porque a velha costumava vir durante o dia. Assim foi, e a feiticeira de nada desconfiava. Até que um dia, Rapunzel, sem querer, perguntou a ela: senhora, diga-me, senhora, como é que lhe custa tanto subir enquanto o jovem filho do rei chega aqui num instantinho? Ah, menina ruim! Gritou a feiticeira. Pensei que tinha isolado você do mundo e você me engana. E na sua fúria, agarrou Rapunzel pelos cabelos e esbofeteou-a. Depois, com a outra mão, pegou uma tesoura e tec, tec, cortou as belas tranças, largando-as no chão. Não contente, a malvada levou a pobre menina para um deserto e abandonou-a ali para que sofresse e passasse todo o tipo de privação. Na tarde do mesmo dia em que Rapunzel foi expulsa, a feiticeira prendeu as longas tranças num gancho da janela e ficou esperando. Quando o príncipe veio e chamou: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças, ela deixou as tranças caírem para fora e ficou esperando. Ao entrar, o pobre rapaz não encontrou sua querida Rapunzel, mas sim a terrível feiticeira, com um olhar chamejante de ódio. Ela gritou zombeteira: Ah, você veio buscar a sua amada, pois a linda vizinha não está mais no ninho, nem canta mais. O gato apanhou-a, levou-a e agora vai arranhar os seus olhos. Nunca mais você verá Rapunzel. Ela está perdida para você. Ao ouvir isso, o príncipe ficou fora de si e, em seu desespero, se atirou pela janela. O jovem não morreu, mas caiu sobre espinhos que furaram seus olhos. E ele ficou
ele ficou cego. Desesperado, ficou perambulando pela floresta, alimentando-se apenas de frutos e raízes, sem fazer outra coisa que se alimentar e se lamentar, além de chorar a perda da amada. Passaram-se os anos. Um dia, por acaso, o príncipe chegou ao deserto, no qual Rapunzel vivia na maior tristeza com seus filhos gêmeos, um menino e uma menina que haviam nascido ali. Ouvindo uma voz que lhe pareceu familiar, o príncipe caminhou na direção ali de Rapunzel. Assim que chegou perto, ela logo o reconheceu e se atirou em seus braços a chorar. Duas das lágrimas da moça caíram nos olhos dele e no mesmo instante o príncipe recuperou a visão e ficou enxergando tão bem quanto antes. Então levou Rapunzel e as crianças para o seu reino, onde foram recebidos com grande alegria. Ali viveram felizes e contentes. Como nós vimos neste conto de Rapunzel, é muito forte a presença de elementos de moralidade, sabe? De cristianização. E isso porque no século XVI e também no século XVII já se sentia os ares da tradição reformista, não é? Fundamentada em princípios cristãos que terminaram por repassar nos contos populares a ideia da recompensa para quem obedecia aos apelos de ordem divina e da punição para quem subvertesse essa ordem. E aí é que a gente tem aquele clássico final, e foram felizes para sempre, né? Então essa ambivalência entre o bem e o mal, o belo e o feio, o bom e o ruim, permeavam as concepções de céu e do inferno, da virtude, da maldade, da angelitude e do demoníaco, do religioso e do pagão ou do profano. Os heróis de Perrault diferem daqueles apresentados pelos irmãos Grimm no aspecto morfológico. Outro dado que se ressalta é o fato de que, antes de Perrault, muitos contos populares tidos como infantis, na verdade, eram reproduções orais destinadas ao público em geral, não importando se este era de crianças ou de adultos. Na verdade, era mais para adultos, como eu disse no encontro passado. Não nos esqueçamos aqui que a infância só vai se caracterizar como tal na Europa aí por volta do século XVII. Antes disso, a criança era vista como um adulto em miniatura. Os novos modelos de organização social e a mudança gradativa de comportamento no aconchego doméstico, do lar, permitiram a individualização da criança, uma vez que se projetava na infância o desejo de perpetuação familiar. A partir de então, foi devotado um sentimento à criança que anteriormente não existia. Agora lhe era destinada uma educação dentro e fora do lar. Seguindo o interesse da linhagem familiar, a criança ganhou então novos espaços, pois ela não representava mais somente a continuidade do ciclo, mas alguém a quem os pais deveriam amar e por ela serem amados. Assim, vemos que na coletânea dos irmãos Grimm,
como o próprio título indica, né, contos de fadas para serões e para crianças, já se contempla a presença da criança nas rodas de leitura coletiva, o que antes, mais exclusivamente, era propriedade do adulto. As fábulas de Andersen, de Hans Christian Andersen, né, de 1805 a 1875, que foi um escritor dinamarquês que tem povoado o imaginário de crianças e adultos com A Pequena Sereia, O Patinho Feio, A Rainha da Neve e tantas outras histórias, vai incidir sobre o romantismo, que exerceu forte influência nos contos de Hans Christian Andersen pelo aspecto trágico que costumava finalizar os seus pequenos romances. Pensando o período dramático da antiguidade greco-romana, como se pode ver em Os Sapatinhos Vermelhos, O Pinheirinho, O Soldadinho de Chumbo e A Menina dos Fósforos. Observemos que nestas histórias o caráter lúgubre e melancólico vai caracterizar as linhas do texto de Andersen, cujo desfecho, embora construído sob a ótica da estética literária, nem sempre oferece ao leitor aquele suspiro de um final feliz. No Brasil, Monteiro Lobato ganha popularidade na paisagem cultural infantil a partir de A Menina do Narizinho Arrebitado, isso em 1921, e mais tarde com a coletânea de textos que ficou conhecida como O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Entre o pó de Pirlim-Pim-Pim e as travessuras geniais da boneca Emília, identificamos em Lobato a presença da tradição oral em cada episódio do Sítio. Em Histórias da Tia Anastácia, nas fábulas, no Minotauro e no Saci, apenas para citar algumas de suas obras, né? Então, a própria Tia Anastácia, personagem que reproduz a simplicidade no grupo, é uma contadora de histórias, que nas noites bucólicas do sítio apresentava a sua sabedoria e expressava o seu saber popular, contando histórias para Narizinho, Pedrinho, Emília, Dona Benta e o Visconde de Sabugosa. Pois bem, se de modo particular esses escritores souberam explorar com sabedoria as manifestações da cultura popular, dela recebendo influências durante suas produções literárias, é correto deduzir aqui que certamente eles foram visitados na infância ou em outras fases de suas vidas por contadores de histórias. E se assim aconteceu, os autores citados puderam beber na fonte o conhecimento de que precisavam para organizar as narrativas. Aqui vale uma informação curiosa de Nelly Novaes Coelho, quando ela diz, Nelly é uma teórica de literatura infantil. Bom, a crer em sua biografia, Hans Christian Andersen era um grande contador de histórias, amava inventá-las para as crianças com quem convivia e depois as escrevia para publicação na imprensa ou em livro. Tivesse ele se limitado a apenas contar tais histórias ao seu pequeno auditório fascinado, e o mundo não teria conhecido a grande literatura infantil por ele criada e hoje universalmente celebrada. Assim, os livros de Perrault dos irmãos Grimm, Andersen, Monteiro Lobato, Lewis Carroll, né, que publicou Alice no País das Maravilhas, Fenelon, com as suas Aventuras de Telêmaco, Carlo Collodi, com Pinóquio, James Barrie, com Peter Pan, e ainda Daniel Defoe, com Robinson Crusoe, Jonathan Swift, As Aventuras de Gulliver,
E ainda La Fontaine, com as fábulas, somente para fazer menção a alguns, passaram a ser o suporte do adulto que atendia os desejos infantis e fazia da leitura oral um momento mágico de aventuras recíprocas.